Boa noite aos irmãos. Tá frio? Bastante frio? Sempre no domingo esfria bastante, né? Semana inteira tava calor e domingo esfria, mas a gente tá aqui com a graça de Deus, louvando e adorando o nome do Senhor. Enquanto a Rebeca vai ajeitando aqui o nosso controle, deu certinho? Vamos nos preparar, vamos tirar a nossa mente do que a gente estava fazendo lá fora, vamos nos concentrar aqui dentro, no serviço do Senhor, na adoração que devemos prestar a Deus. Amém? Quebranta o meu
acabamos de cantar que entregamos a nossa vida para o serviço de Deus, para que o Senhor nos use da maneira que não necessariamente nos agradará, mas que agrada ao Pai. Hoje vou fazer uma breve leitura aqui de um profeta que não estava muito de acordo com essa música. Usa-me, Senhor, da maneira que te agrade. Ele colocou o próprio desejo do coração dele na frente da vontade de Deus. Daí nós vamos dar uma passada geral no profeta Jonas. Antes vamos reconhecer a soberania de Deus com essa música. Deus Supremo és.
Não sei se os irmãos já tiveram alguma vez na vida um momento que parece que tudo que você planeja dá errado. E eu não falo no sentido de dificuldade que você passa por você ser humano, porque você está passando por alguma dificuldade financeira. Não falo disso. Estou falando de uma vontade que você tem no seu coração, mas parece que tem alguma coisa te puxando para o lado oposto. Talvez porque aquele caminho que você quer seguir não seja o caminho que Deus quer que você siga. A Bíblia conta, ali nos profetas menores, um homem que era bastante sisudo, estava bravo com tudo, reclamava de tudo. Esse homem era Jonas, profeta de Deus. E em Jonas, no versículo 1, está escrito que a palavra veio a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia ou a sua maldade chegou até a mim. No versículo 3 fala se o profeta obedeceu. No versículo 3, mas Jonas levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa história é muito conhecida, da história do profeta Fujão. Profeta que, neste momento, não fala do porquê que ele desobedeceu a Deus. Mas eu acho a história de Jonas muito engraçada. Mas muito engraçada. Porque ele é aquele personagem de filme que tudo conspira para dar errado para ele. Mas aqui, esse livro inteiro está falando que não importa não importa a sua vontade em obedecer a Deus. A palavra de Deus será transmitida e o propósito de Deus será alcançado independente de você. Deus pode usar a sua vida para isso. Deus pode usar a vida de outra pessoa para isso. Você pode cumprir o propósito de Deus de livre e espontânea vontade, entregando a sua alma a Deus e obedecendo. Ou você pode passar por todo o problema que Jonas passou. Jonas desceu para Jope, uma região portuária, e embarcou num navio em direção a Tarsis. E não é que o navio foi atingido por uma grande tempestade? Sendo atingido por uma grande tempestade, todos os que estavam ali naquela embarcação, junto com Jonas, estavam temerosos. E sabiam, essa tempestade não é normal, não é algo comum isso aqui. Eles perceberam que havia uma ação sobrenatural, uma ação de Deus. Um Deus que eles não conheciam, mas eles sabiam, tem alguma coisa estranha. Eles lançaram sortes, e adivinha a sorte para descobrir quem que foi o culpado? Adivinha quem que caiu essa sorte? O profeta Jonas. Qual a probabilidade? Muito pequena. Mas Deus agiu ali para apontar. Esse daqui é o responsável. Nisso ele foi perguntado.
quem que é você? Quem é você? Ele se apresentou, eu sou Jonas, eu sou hebreu. Ele era hebreu? Sim, mas ele poderia ter utilizado um outro título, né? Que é o título de profeta do Deus vivo. Mas ele falou, sou hebreu e sirvo ao Deus que criou os céus e a terra. Criou a terra seca e o mar. E ele é quase debochado, porque eles perguntam, ué, mas você serve o Deus que criou o mar e você está indo contra ele? Você é dodói da cabeça? Eles tiveram uma percepção de que a vontade de Deus precisava ser cumprida, mas o profeta ele não queria cumprir. E Jonas deu a solução, é só me atirar no mar. Se me atirar no mar, a tempestade passa. E o que os marinheiros fizeram? Os pagãos clamaram a Deus, ao Deus que eles acabaram de conhecer, pelo testemunho, sem muita vontade do profeta. Conheceu a Deus naquele instante e clamaram ao Deus vivo. Senhor, não nos deixe que o sangue deste homem caia sobre as nossas mãos, esteja em nossas mãos. E eles tentaram de tudo, tiraram as cargas do navio, tentaram fazer de tudo antes de matar aquele profeta, antes de arremessá-lo ao mar para uma morte certa. Quando eles viram que não tinham mais esperanças, eles jogaram Jonas no mar e Jonas pensou, vai acabar, deve ter pensado, vai acabar. Nisso veio um peixe e o engoliu, um grande peixe. Ele poderia ter pensado, vai acabar esse sofrimento. Mas ele, fugindo de Deus, ele estava descendo, passo a passo, para ficar mais longe de Deus, até que ele chegou no ventre do peixe. No ventre do peixe ele fez uma oração, não pedindo perdão pelo seu erro, mas agradecendo a Deus. Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor cuida de mim, mas sem arrependimento. A natureza nos diz que se você é engolido por um bicho, você vai morrer, você vai virar o jantar daquele grande animal, daquele grande peixe. Mas o Senhor fez com que depois de 3 dias no ventre do peixe fosse vomitado numa praia. E novamente o Senhor, no capítulo 3, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Jonas foi para Nínive e aqui no livro está dizendo que ele precisaria de 3 dias caminhando pela cidade, anunciando a palavra que o Senhor deu para ele, de que a cidade seria destruída. Ele, como não estava muito interessado, ele fez isso tudo em um dia e fez uma pregação imensa. No versículo 4 do capítulo 3, está o grande sermão de Jonas. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava, ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. Acabou a pregação. Nessa pregação, Jonas não proclamou o nome do Senhor. Nessa pregação, Jonas não falou
da natureza de Deus, nesta pregação super breve. No hebraico são 5 palavras, aqui um pouquinho mais, mas uma pregação de uma frase. Porque ele estava sem vontade nenhuma. No versículo 5, nós temos o relato. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E ele fez uma grande proclamação, convocou um jejum e convocou uma grande oração para que o povo clamasse pela sua terra, que seria destruída. Os irmãos sabem por que Jonas estava com tanta má vontade? O que Deus pediu para Jonas era uma coisa que, para o coração daquele homem, era algo impensável. Jonas foi o escolhido para pregar para aquele povo de Nínive, para que aquela terra fosse salva. O problema é que Nínive era uma grande cidade da Assíria, um povo inimigo mortal do povo de Israel. Um povo violento, um povo que não cria no Senhor. E que bom que Deus ergueu um profeta para pregar para uma cidade dessa, né? Só que Jonas não queria que esse povo se arrependesse. Ele não queria. Por isso que Jonas, quando foi chamado por Deus pela primeira vez, ele correu de Deus. Ele não queria pregar para Nínive. Ele correu, foi para o barco. No barco ele não se apresentou como profeta, ele se apresentou como hebreu. E fugiu de Deus, e fugiu, e tentava, até que veio a tempestade, ele foi para o mar, no mar não tinha chance dele sobreviver, sobreviveu, veio um peixe, não tinha chance de sobreviver. Ele, depois de 3 dias, dentro do estômago do peixe, ele foi vomitado. Ele sobreviveu a tudo isso. Foi a Nínive. E sem vontade nenhuma, porque ele não queria que esse povo se arrependesse. Ele não queria que esse povo se salvasse, porque ele odiava esse povo. O homem de Deus odiava o povo inimigo, mas um povo a quem Deus teve compaixão e enviou um profeta. No capítulo 4, visto que Nínive, a grande cidade dos assírios, se converteu, em vez do pregador ter salvado diversas almas, ele ficou extremamente irado, ficou muito bravo. Versículo 1 do capítulo 4, mas Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? O que ele disse? Que se ele fosse pregar, o Senhor era compassivo e misericordioso para com aquele povo e ia salvar. Ele sabia que Deus ia salvar aquele povo, mas ele não queria que aquele povo fosse salvo. E tudo dava errado para Jonas, porque ele era desobediente, porque ele não queria a salvação daquele povo, mas Deus queria, Deus determinou. Sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Porque aquele povo, inimigo dele, tinha se convertido. Trazendo para os dias de hoje, nós que vivemos uma situação política muito instável,
É como se um crente do lado da direita se recusasse a pregar para o descrente do lado da esquerda, porque odeia tanto aquele lado. Aquele lado tem que mais aqui ir para o inferno mesmo. Esse é o nível que chegou esse homem, o nível de extremismo, de patriotismo que esse homem chegou. Ele não queria que Deus salvasse aquele povo, porque era inimigo dele. Ele a princípio não cumpriu a vontade de Deus, fugiu, não deu certo. Ele pregou do jeito mais porco e relaxado que ele conseguia, não deu certo. Eles se converteram da mesma maneira. Ele queria morrer depois que eles se converteram, não deu certo. Deus o preservou, levou para cima de um monte, e lá Deus deu um pouco de alívio àquele homem que estava passando calor, e brotou um pé de abóbora que fazia uma sombra sobre a cabeça dele. E Deus ordenou que um verme comesse aquela planta. Vocês percebem que Deus usou um peixe, um grande peixe, para que o profeta, para que a sua palavra fosse levada até Nínive. E Deus usou o menor verme. Ele ordena o peixe, ele ordena o verme. Ele é soberano sobre o justo e ele é soberano sobre o injusto. Ele salva a quem lhe aprouver a salvação. E a sua vontade é soberana sobre todos. Nós temos sim a nossa responsabilidade em, ouvindo a palavra de Deus, crer e proclamar, até para o nosso inimigo. Demonstrar amor, até pelo assírio, até pelo argentino. Nós, sendo brasileiros, devemos demonstrar amor até pelo argentino. É um pouco de exagero, né? A nossa rivalidade, mas é só coisa de futebol. Tem que ser algo sadio, tem que ser algo saudável, algo do nosso lazer. Isso não deve ser uma mágoa tão profunda que faz com que você queira morrer ao invés de ver uma vida salva, por maior mal que essa pessoa tenha feito contra você. Ore por essa pessoa, abençoe, peça a Deus que essa vida seja próspera e que venha conhecer o Deus Altíssimo. Amém? E nos purificar.
preparando para ouvir a mensagem de hoje, vamos cantar sobre a segurança que Deus nos dá. Convido o pastor para ministrar a palavra. Boa noite a todos. Sempre para mim é uma alegria, um privilégio, nos domingos, estarmos aqui reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em torno da palavra do Senhor, né, que é sumamente importante. Nós somos o povo que se alimenta da palavra do Senhor, né? Nós somos o povo que dependemos da palavra do Senhor como orientação para a nossa vida, para a nossa existência. Estou feliz hoje de ver a Analice e a mãe da Analice, a Giane, né? Ou Giane, né? Giane. Prazer tê-las aqui conosco. E o nome do Senhor? Nilson, prazer tê-lo aqui também, é um privilégio tê-lo presente conosco nesta noite. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Efésios no capítulo 2. Efésios capítulo 2. Mantenham as suas Bíblias abertas e nós vamos hoje meditar um pouco na palavra do Senhor. Já tivemos, né, na meditação do Israel, uma palavra muito interessante, né? Eu sempre costumo comparar, né? Você pode ser igual um Jonas, ou você também pode ser como um avestruz. Estranho isso que eu estou falando, né? Como será que é o evangelista avestruz? Alguém sabe? Vamos ver. Eu vou pedir aos irmãos que abram, então, a título de curiosidade, lá no livro no livro de Jó, quando Deus se dirige a Jó, e Deus fala para Jó assim: eu vou falar e você vai me responder. E Jó fica calado porque não consegue responder a Deus. E Deus começa a falar das suas obras, está lá em Jó, no capítulo 39. Deus começa a falar das suas obras, e ele menciona uma das suas criaturas, e que está no versículo 13, Jó 39, 13.
E eu costumo olhar esse texto e pensar em alguns tipos de evangelistas. Tá? Diz assim, vamos ler? Jó 39, versículo 13. Então a gente não pode ser que nem Jonas, mas também nós não podemos ser que nem esse avestruz aqui que Deus menciona, né? Jó, capítulo 39, versículo 13. Deus falando a Jó, ele diz assim, todos encontraram, né? A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal seus filhotes como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Que coisa, né? Aqui fala do avestruz e da cegonha, né? E qual que é o que Deus está falando? É que elas botam os seus ovos e cuidam ali, né? Só que daí elas são tão desajeitadas que elas fazem o quê? Oi? Pisam, né? Diz ali assim, esquecida de que um pé poderá esmagá-los e que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Então, o que significa quando você, ou quando a cegonha ou o avestruz, né, colocam os seus ovos e estão lá cuidando, mas é tão desajeitado que pisa em cima e quebra o próprio ovo? Hã? Eu fico vendo às vezes isso em seitas, né? Que chegam falando que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é extraordinário. E daí quando a pessoa finalmente diz eu quero, e daí você começa, né, e diz assim, ó, agora a partir de hoje você não pode mais cortar o cabelo, a partir de hoje você não pode mais fazer isso, a partir de hoje você não pode mais fazer aquilo. Isto é, levou uma mensagem e logo em seguida começou a pisotear os próprios ovos. E o que vai sobrar? Vai sobrar ovo quebrado, omelete, né? E você pode fazer isso também quando você convida alguém para o meio do povo de Deus, e quando essa pessoa chega no meio do povo de Deus, você não dá a ela o tratamento digno, né? Porque a pessoa mais preciosa que nós temos aqui hoje, primeiro é Jesus, né? Mas entre os homens, são aqueles que hoje nos visitam. Vocês são preciosíssimos, né? Que vieram aqui junto conosco ouvir e meditar na palavra do Senhor. E por isso nós devemos tratá-lo com toda a deferência, com todo o amor, com todo o respeito, e jamais colocar alguma coisa que possa fazer com que a pessoa sinta-se de alguma maneira incomodada, né? Isto é, quando chega alguém na casa de Deus, isso é para toda a igreja, é para ser abraçado com amor, independentemente de qualquer circunstância ou situação. E cada palavra deve ser palavra de graça, né? Que confira graça àquela pessoa. Isto é, então existe o o Jonas, que é aquele que eu não quero pregar para esse grupo aqui, porque são de outro partido que não o meu, né? E existe também os avestruzes, que botam seus ovos, né? Que fazem com que tudo esteja muito certinho para acolher os novos, mas são tão desajeitados, porque diz a palavra que Deus lhes privou do que mesmo? Está no versículo assim, no versículo 17. Isso porque Deus não lhes deu sabedoria nem parcela alguma de bom senso. Isto é, quando a gente está evangelizando, trazendo, né, figuradamente esse texto para o evangelismo, todo o evangelismo tem que ser feito com bom senso, né? Com todos os cuidados, com todo o amor, e anunciando a mensagem real de Cristo, da palavra de Deus. Mesmo que seja uma mensagem mais dura, toda essa dureza tem que ser com amor,
acima de tudo. Vamos abrir então lá em Efésios agora, né? Eu só me lembrei por causa que o Israel falou sobre Jonas, né? Efésios, no capítulo 2. E nós vamos meditar alguns minutos, não vamos nos estender muito, mas aqui nós temos uma revelação para cada um de nós e extremamente importante. Diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2, a partir do 1º versículo. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus conselhos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Teu Espírito esteja falando conosco, ó Deus, tocando no nosso coração, que o Senhor esteja nos ungindo para falar e ungindo a Tua igreja para ouvir a Tua palavra, Deus. Pedimos então que o Teu Espírito tome conta, Senhor, deste lugar e que possamos compreender e ouvir tão somente a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. A palavra nos diz que nós estávamos o quê? Mortos. Mortos em delitos e pecados. É a condição de todo aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. A condição daquele que ainda não recebeu Jesus no seu coração. A condição daquele que ainda não compreendeu o Evangelho. A condição daquele que ainda não abriu o coração à graça de Deus. A condição desta pessoa, e todos nós já passamos por essa situação, é a condição de estar morto em delitos e pecados. Nós, antes de Cristo, estávamos espiritualmente mortos. E o que o morto faz? Nada. O morto é incapaz de ouvir espiritualmente, não ouve a Deus. O morto é incapaz de sentir. O morto é incapaz de mover-se na direção do propósito e da vontade de Deus. O morto está separado totalmente da vida. E a condição do morto é ir para um processo de decomposição total. Isso é espiritualmente. Todos nós, antes de Cristo, estamos mortos em delitos e pecados. Essa é uma condição que nem sempre as pessoas compreendem, né? Porque um morto, ele está numa tal condição que a única coisa que o morto consegue fazer é o quê? Oi? É apodrecer, né? Se decompor, estar em estado de decomposição continuada, né? Cheirar mal. Paulo está sendo muito duro aqui com a sociedade. Está dizendo, olha, você não teve um encontro com Cristo ainda, você está em estado de decomposição neste mundo. Por mais perfumado que você esteja, por mais que você seja um religioso, você está numa condição e num estado de decomposição total. Isso é progressivo.
Jesus ele teve a oportunidade de encontrar-se em algumas situações diante de funerais. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos 5,35. Marcos, capítulo 5, versículo 35, onde nós encontramos uma moça, uma menina, que estava num estado leve ainda, né? Ela não parecia que estava morta, né? 5,35 diz assim, todos encontraram? Marcos 5,35 diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas à casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou-os atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Aqui nós encontramos uma menina que estava morta, só que o seu estado de decomposição ainda não tinha começado. Aquela menina, ela poderia ser vista ali como uma criança que acabara de falecer, porém, estava morta. Estava morta e iria iniciar um processo de decomposição, ela seria comida desde os olhos, a língua, os intestinos, o coração, os pulmões, o corpo seria finalmente consumido pelos vermes, ela apodreceria mais adiante, só que ela estava naquela condição que ainda quem olhasse poderia dizer, nossa, está dormindo. É uma criança linda, está dormindo. Ainda tinha o perfume. Ainda estava num ambiente que, embora havia tristeza, havia uma condição de expectativa. Até que essa expectativa pela cura da menina se transforma em choro e morte, mas ela acabara de morrer. Existem muitas pessoas nesse estado, que se você olhar, parece que está dormindo. Se você olhar direito, você nem percebe que falta respiração. Se você olhar, você vai pensar, mas que bela essa pessoa, né? Ela ainda não começou naquele processo onde o mau cheiro começa a exalar e os bichos começam a comer. Mas ela está morta. E a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Existem doutrinas e teologias que são como se fosse um formol, né? Eu, quando estudava anatomia humana, e o Israel brevemente irá estudar, né? Ou já estudou anatomia? Já está nessa parte? O Israel, ele trabalhou com plástico, né? Online, é pior ainda. Mas eu fazia o trabalho de anatomia com corpos. E esses corpos,
Tinha um até que a gente chamava de doutor, ele era um advogado que doou o seu corpo aqui em Curitiba, né, para estudo, e nós tínhamos ele praticamente inteiro e protegido por produtos químicos, e ali nós fazíamos o nosso estudo, e ele, aquele corpo parecia um corpo, né, em perfeito estado, estava morto, né? E assim na sociedade também nós encontramos pessoas que estão até cheirosas, pessoas que estão até caminhando por aí, pessoas cuja boca está cheia da palavra Deus, 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 Bíblia, palavra, mas que ainda não tiveram um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que essa pessoa está morta. E que a condição final dessa pessoa é a decomposição. E essa decomposição vai aumentar até o ponto dela tornar-se um corpo comido por bichos. E isso acontece também do ponto de vista espiritual. Se existe uma coisa pela qual a pessoa precisa passar, é por aquilo que nós chamamos de novo nascimento. Porque sem o novo nascimento, você é apenas um ser morto espiritualmente e sujeito à decomposição em todos os aspectos. E ao final ainda, a Bíblia diz que aqueles que não tiveram encontro com Jesus estão destinados à condenação eterna. A Bíblia diz que é no lugar onde o fogo não apaga, o verme não morre. É um lugar de eternidade sem Deus e sem salvação. É lugar de trevas exteriores. O que significa essas trevas? São aquelas trevas que a impressão dá é que podem ser cortadas em fatias de tão densas e escuras. Mas existe uma outra condição também. Vamos abrir a nossa Bíblia, no caso, em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, trata de um outro grupo, que nós podemos vê-lo demonstrado aqui. Lucas, capítulo 7, versículos 11, vamos abrir lá. Diz assim, logo depois, todos encontraram Lucas 7, 11. Diz assim, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aqui nós encontramos um jovem. Esse jovem não estava no quarto. Esse jovem não era aquele que parecia que estava vivo, como aquela menina que acabara de morrer. Mas esse jovem era um jovem que já estava na rua, que todos podiam ver, que já estava em estado de decomposição inicial, que já estava com roupas colocadas para o enterro, que já estava sendo chorado no féretro em praça pública. Existem pessoas que estão mortas e que todos podem ver. Existem aqueles que estão mortos, mas estão no quarto, estão bonitos, estão com roupas bonitas, estão cheirosos. Existem aqueles que estão mortos, mas estão na rua, estão desfilando e todos estão vendo e sentindo o mau cheiro da sua condição de decomposição. E o que iguala esses dois casos é que tanto para um quanto para outro precisou da presença de Jesus para dar vida, para ressuscitar,
para modificar aqueles caminhos, para restaurar, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Sabe, o caso da menina, que Jesus falou, menina, levanta-se, talita cumi. O caso da menina é o morto bonitinho, né? É o morto que vai na igreja, é o morto que canta no coral, né? É o morto que prega, tem isso? É o morto que dá testemunho nas ruas, mas é tão cheio de arrogância, de orgulho, de vaidade, e a sua mensagem é tão distorcida, que na verdade ele está apenas contaminando pessoas, para que junto com ele estejam caminhando naquele féretro eterno que leva para a condenação eterna, porque ele ainda não teve um encontro com Jesus, um encontro que dá a vida. Existem aqueles que estão mortos dentro das igrejas, dentro dos lares cristãos, aqueles que estão mortos dentro de uma indumentária de crente, mas que lá dentro, Jesus mesmo diz que são sepulcros caiados, são aqueles sepulcros que estão branquinhos por fora, por dentro, os pecados ainda não foram tratados. Mas existem aqueles casos, como o caso desse menino que, exposto naquele féretro, acompanhado por aquela multidão, todos sabem da sua condição, todos choram a sua condição, mas que Jesus também pode tocar ali, Jesus também pode chegar e dizer ao jovem, se levante, Jesus também pode chegar ali e restaurar aquela família, restaurar aquele coração. Basta ter um encontro com Jesus. Mas existe também um terceiro estado. Nós vamos abrir lá em João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 11. Desculpem, João 11, 17, que é o caso de Lázaro, né? Diz assim, todos encontraram João 11, 17? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. É aquele caso do indivíduo que já está morto há tanto tempo, que já está numa condição de apodrecimento. Se nós lemos ali ainda o versículo 38, olha o que diz ali o versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? O versículo 43 diz assim, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Lázaro já era aquele caso de estado avançado de decomposição, aquele estado que ele já estava amarrado por faixas, aquele estado que ele já estava no sepulcro há 4 dias, que já ninguém poderia chegar perto porque o cheiro era terrível, cheiro de morte. E a pergunta que eu faço, qual dos 3 casos? Qual dos 3 casos a pessoa estava mais morta? A menina, cheirosinha ainda, acabou de morrer, bem vestida. O moço,
que estava exposto num féretro em praça pública, nas ruas, indo para o sepultamento, ou Lázaro, que haviam 4 dias e já cheirava mal, a ponto da irmã dele falar: mestre, já cheira mal, não tire a pedra, vai ser horrível, já estava comido de bichos. Qual estava mais morto? Todos estavam mortos. Tem um morto cheirosinho que é o morto de igreja. É o mortinho que carrega a Bíblia todo domingo. É o mortinho que tenta passar uma imagem de beleza. Mas se você olhar bem, existe um morto que já é aquele jovem, muitas vezes envolvido com drogas, envolvido com prostituição, que já está se atolando no pecado, mas que também pode ser ressuscitado se tiver um encontro com Jesus. E existe aquele caso que a gente diz: esse não tem jeito, que já cheira mal, que já está em estado de decomposição, que já está com uma pedra colocada para que haja uma separação absoluta entre ele e a sociedade. Mas também, se tiver um encontro com Jesus, pode ser salvo, liberto e transformado. Vamos voltar lá para Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim: vocês, falando para a igreja, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Eu quero dizer, irmãos, que se você não teve um encontro com Jesus genuíno, você está morto, espiritualmente. E o seu processo de decomposição já está em andamento. Separado de Deus. Mesmo que você seja um religioso, se você não teve aquele encontro inicial com Cristo, aonde o seu coração quebrantado se desmancha em arrependimento diante de Deus, se você não teve ainda aquela convicção de pecado que é o Espírito Santo que lhe concede, porque é o Espírito que convence, não é o homem que convence, não é a igreja que convence, não é os pitos que você pode dar em alguém que convence, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você ainda não teve esse encontro que fez você se derramar diante do Senhor, por mais bonitinho que você seja, você está morto. E está caminhando para a condenação eterna. Você pode ser aquele também que está aí, ó. Aqueles que as pessoas falam: esse jovem aí não tem mais jeito. Já cheira mal. Andou por um caminho errado. E todos veem. Ele não está escondidinho dentro da igreja. Ele não está escondidinho dentro da casa. Ele está lá. Todos veem. Nós os encontramos toda hora. Mas Jesus, quando encontrou aquele jovem já morto, Jesus parou aquele féretro, consolou aquela mãe, ressuscitou aquele menino.
E se você é de Jesus, Jesus só quer que você faça isso. Que você pare aí os féricos. Você encontra toda hora. Estou falando de forma ilustrada, né? Que são aqueles jovens que estão por aí. Pare, converse com eles. Fale de Jesus. Fale como Jesus pode transformar a vida deles. Evangelize. Lembrando que não é você que vai ressuscitar aquele jovem, é Jesus. É a palavra de Deus. Você tem que testemunhar o que já se passou na sua vida. Existem os casos mais graves. Você também tem que fazer como Jesus fez. E dizer, Lázaro, vem para fora. Que coisa maravilhosa essa missão que Deus deu à igreja. Só que eu sinto que a igreja tem se deixado enganar, sabe? Porque a gente só acha que é pecador e está perdido aquele que está já cheirando mal, assim, dos seus pecados, né? Mas tem muita gente bonitinha, muitas vezes colada à nossa convivência, que precisa urgente da ressurreição que só Jesus pode dar. Quando continua o texto, nós só vamos ler mais 2 versículos, diz assim, nós estávamos mortos, né, em delitos e pecados, daí diz assim, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Irmãos, a presente ordem deste mundo, aí na versão dos irmãos está o curso, né? Seguiam o curso deste mundo. Sabe o que é o curso? É o curso do rio. É quando você está no curso do rio, você não precisa se esforçar para ir segundo o curso desse rio. Só que a igreja do Senhor não está no curso desse rio. A igreja do Senhor está indo contra essa correnteza. E é muito terrível quando a gente vê a igreja indo no curso. Isso é a vida que nós vivíamos, não a vida de agora. Nós não somos deste mundo. Nós só estamos neste mundo. E nós não andamos segundo o curso deste mundo. Para mim é muito terrível os jovens, graças a Deus aqui não, né? Mas quando os jovens andam no curso do mundo, nas suas músicas, dentro da igreja, e daí como eles não podem usar a mesma terminologia do mundo, eles pegam e usam a mesma música, usando uma terminologia aparentemente cristã, que não diz absolutamente nada. Estão só no curso, sendo levados nos costumes dessa era. E diz, olha, vocês quando estavam mortos, vocês também andavam segundo o curso deste mundo. Vocês também eram levados por este rio. Andavam segundo o curso deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito, que agora está atuando nos filhos da desobediência. Existem demônios, existe o diabo que atua nos filhos da desobediência. Ou você é filho de Deus, ou você é filho da desobediência. Ou você está andando com Deus, ou você está debaixo da maldição da desobediência. E se você é filho da desobediência, você está debaixo da influência dos demônios, debaixo da influência de Satanás. E isso é antes, porque no momento que você aceitou Jesus, você ganhou nova vida. O curso da sua vida mudou de sentido. E você anda debaixo do Espírito Santo. E não debaixo do espírito deste mundo, e do espírito das trevas, e do espírito do pecado. Por isso que diz assim no versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, manifestando as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Quem que era merecedor da ira? Era aquele morto bonitinho
Era o morto jovem que já estava aí, todo mundo vendo os seus pecados, e também aquele que estava cheirando mal. Todos igualmente merecedores da ira. Mas, no versículo 4, nós temos o divisor de águas. Diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Aqui Paulo faz uma divisão, né? Ele diz assim, olha, antes nós éramos assim, mas Deus, rico que Ele é em misericórdia, nos deu vida e nos ressuscitou dentre os mortos. A igreja é o povo que saiu lá da morte. A igreja é o povo que saiu da condenação. A igreja é o povo que saiu lá do inferno para ser luz neste mundo. Somos nós, povo de Deus, ressuscitados juntamente com Cristo. Por isso que é importante o batismo, né? Quando você pede para ser batizado, você está dizendo, olha, morri para este mundo, ressuscito para uma nova vida em Cristo Jesus. Eu queria fazer 4 perguntas para nós encerrarmos. Em qual condição você está? Talvez você seja só o morto bonitinho, né? Aquela menina que Jesus falou, Talita cumi, ela ainda estava no quarto, acompanhada dos seus familiares, tinha acabado de morrer, ainda não estava em processo de decomposição, apenas um processo inicial, mas estava morta. Talvez você seja aquele jovem, ou igual aquele jovem, que já está na berlinda, todos já sabem. Talvez você seja aquele que está tão atolado no pecado, fazendo tantas coisas erradas, que já exala o cheiro do pecado. Mas você pode ser aquele que já ressuscitou com Cristo, que já tem em si o Espírito Santo morando, que já demonstra o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você já é luz. Qual a sua condição? Feche seus olhos. Convido você agora a fazer uma reflexão, porque a salvação não é uma religião. Salvação é um encontro com Jesus, onde Ele te ressuscita e te modifica totalmente, absolutamente. Não depende de mandamentos, não depende de nada. Depende do reconhecimento dos seus pecados diante de Deus e a ressurreição para uma nova vida. Uma vida transformada, onde o Espírito Santo entra e transforma, modifica, batiza. Qual a sua condição? Talvez você seja aquele que acha, eu não fiz tantas coisas erradas, você só está morto, mas precisa de Jesus. Vamos orar. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, faça isso no seu coração agora. Entregue a sua vida e o seu coração a Jesus e diga, ressuscita-me, Senhor. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque podemos compreender que a vida contigo não é religião, que a vida contigo não é um conjunto de preceitos humanos, que a vida com o Senhor não é aparência, mas que a vida com o Senhor é a nova vida. É viver ressurreto, é ser retirado das trevas para a luz. Peço a Deus por essa vida, por essa alma, por esse coração, que agora está entregando-se a Ti,
ressuscita. Arranca o Senhor das trevas para a sua maravilhosa luz. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Israel? Rebeca preparou uma música. Só muda o meu coração. Muda-me. Em outras palavras, ressuscita-me. Faça com que eu possa viver uma nova vida ao lado do Senhor, aceitando o seu sacrifício, a sua morte, o seu sacrifício eterno, para que nele possamos ter nova vida. Muda o meu coração.
colocar de pé. Senhor Deus, Pai, agradecemos porque o Senhor faz maravilhas na nossa vida, Senhor. E eu creio, Senhor, que o melhor que o Senhor tem para nos oferecer, o Senhor fez há 2000 anos atrás, quando entregou o seu Filho em favor da nossa vida, Senhor. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor escolheu nos amar, cheirando mal, afastados do Senhor, sem nenhum merecimento, mas o Senhor, soberano, gracioso, compassivo, escolheu nos amar. Agradecemos por essa bênção que tem um tamanho imensurável. Agradecemos e recebemos a tua salvação, Senhor. Creio que o Senhor nos abençoe de tal forma, Senhor, que nós não podemos rejeitar, virar as costas para o Senhor, porque o teu amor é tão grande, o teu amor, como diz a tua palavra, Senhor, nos constrange. O teu amor tão imenso, tão grandioso, nos constrange, porque nós não merecemos. Mas obrigado, Deus. Nós queremos entregar a nossa vida para o teu serviço e para o teu louvor, Senhor. Enquanto nos restar forças, enquanto houver em nós ânimo, nós queremos dedicar a nossa vida totalmente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pastor, para os recados da semana e a bênção apostólica. Sexta-feira teremos o nosso culto de oração, e a oração que nos sustenta. Se nós estamos íntegros, se Deus nos tem guardado, né, nesses períodos terríveis aí de pandemias pelo mundo, que é tudo profecia bíblica, né? É porque existe um povo que se coloca de joelho, ora e intercede. Então, sexta estaremos aqui às 18 horas, sábado louvor às 18 horas e domingo culto às 18 horas. Tudo 18 horas, né? Então, sexta, sábado, domingo, 18 horas. Tá certo? Vamos estar juntos. Ao final, quem veio preparado para o momento de dízimos e ofertas poderá trazê-lo e colocar ali no gasofilácio, tá? Nós vamos orar, abençoando a vida dos irmãos, a vida da igreja, orar por aqueles que hoje não estão, né? Vamos continuar intercedendo pela vida de cada um. Dar parabéns para o Romildo, que é vovô, né? Pela segunda vez, né? Que Deus abençoe a vida do Joaquim, que Deus abençoe e que ele seja, como foi dito de João Batista, seja um grande homem de Deus. Agradecemos a presença dos nossos visitantes, né? Deus abençoe a vida de vocês, as portas estão abertas, é uma família, e já, quando a gente olha assim, vê um crente, né? A gente já sabe, né? A gente olha assim, é um irmão, é uma irmã. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus continue usando a sua vida e preparando-a para aquele propósito que sabemos que Deus tem.
Amém? Feche seus olhos. Santo e eterno Deus, pedimos que os teus exércitos estejam acampados em volta do teu povo, da tua igreja, nos protegendo em todos os lugares, seja no trânsito, seja, Senhor, da violência urbana, seja, ó Deus, das circunstâncias deste mundo, porque nós somos o teu povo neste mundo. Pedimos que, aonde estiver cada um dos irmãos, que a luz do Senhor resplandeça, Senhor, que o testemunho seja dado, que almas sejam conquistadas. Nós te pedimos isso, pedimos a tua proteção, pedimos a saúde, pedimos a tua graça envolvendo a cada um, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço, seu irmão, Deus abençoe a todos.